Então não é que Deus não tenha usado nenhum critério, mas nós simplesmente não sabemos qual. Baseado no pré-conhecimento de Deus, ele elegeu estes que foram alcançados pela obra de Cristo. Isto posto, no versículo, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 13, no segundo slide, ele nos fala que essa salvação é pela graça. E ele diz, lá no versículo 13, exatamente isso. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Então ele diz que seja o que for que Deus fez, que essa salvação venha a significar, é uma obra da graça de Deus e é algo que nós precisamos compreender. E compreender a graça não é uma coisa simples. Compreender a graça não é uma coisa simples, porque a graça é a negação do nosso esforço. E nós gostamos de achar que estamos pagando pelo que recebemos. Todos nós, seres humanos, gostamos de achar que estamos pagando pelo que nós estamos recebendo, e, portanto, o que estamos recebendo não é nada mais do que o justo. Só que a salvação não passa por esse critério. A salvação é um ato absoluto de graça da parte de Deus, e é preciso compreender isso. É preciso compreender que a graça é tudo. Se você pensar na história da queda, você vai descobrir que a própria história da queda nos fala de uma tragédia. E que a gente só sobreviveu a essa tragédia porque alguma coisa que nós não estávamos prevendo que acontecesse, aconteceu. Porque o que nos fora prometido é que nós morreríamos. E você não pode deixar de lembrar que a morte é, por definição, o fim de tudo. Então, o que foi prometido é que se nós comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da morte, nós morreríamos. Chegaríamos ao fim de tudo em tempo recorde. Então, alguma coisa aconteceu, porque nós estamos aqui. Olha nós aqui outra vez. Então, alguma coisa aconteceu. Se você se lembrar do Paulo, ele disse que é em Deus que nós vivemos, existimos e nos movemos. Em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. E ele também disse que de Deus nós nos extraviamos. Então imagine que essa caneta aqui represente a nós e esse púlpito represente Deus. Então está aqui a caneta vivendo, existindo e se movendo em Deus. Aí o Paulo diz em Romanos que nós nos extraviamos de Deus. Se nós nos extraviamos de Deus, qual é o lugar de habitação, de movimento e de existência? Devíamos ter desaparecido. Se nós não desaparecemos, é porque alguma coisa que não está prevista nesse raciocínio lógico interferiu. E é isso que os apóstolos chamaram de graça. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com um desejo, uma disposição divina. Então é preciso compreender isso, que a graça é tudo. Eu me lembro que uma vez uma senhora me perguntou o seguinte: se era verdade que Deus era santo. E eu disse que sim. Ela disse: também é verdade que todos nós somos pecadores? Eu disse sim, a Bíblia diz isso. Ela disse: e é verdade mesmo que está escrito na sua Bíblia que é em Deus que nós existimos, nos movemos e vivemos? Eu disse: é verdade. Aí ela me fez a pergunta checkmate: como é que um Deus santo pode manter em si seres pecadores? A santidade de Deus não devia jogar a gente para o nada, para a inexistência?
E eu disse para ela, é verdade, a senhora tem razão. Não tem a menor lógica isso aí. Agora, a senhora conhece alguém que já sofreu algum tipo de transplante? Ela disse, conheço. Qual é o maior problema que um transplantado enfrenta? Ela disse, a rejeição. Essa coisa do organismo rejeitar o órgão alienígena, entrar em colapso e morrer, não é isso? Ela disse, E como é que faz para isso não acontecer? Ela disse, remédio, medicação. Eu disse, então, entre nós e Deus existe uma medicação que é o sangue de Jesus Cristo. A senhora não vê, mas o que nos mantém dentro de Deus é o sangue de Jesus Cristo. É por isso que, apesar de sermos pecadores, é nesse Deus Santo mesmo que a gente existe, se move e vive. E o sangue de Jesus Cristo é a graça de Deus em ação. Então, compreender a graça é extremamente importante. Por isso o Pedro disse, compreendam. Tenham a mente aberta, alerta, para compreender o que aconteceu com vocês. E isso faz uma coisa interessante, porque isso faz a gente perceber que, a partir da queda, quando nós rompemos com Deus, o mal se tornou natural e o bem se tornou um milagre. Por isso que o Lutero dizia que espiritualidade é esperar a pior coisa das melhores pessoas. Porque o mal é que se tornou a tese. Romper com Deus é escolher o mal. Aliás, é mais do que escolher o mal, é dar concreção para o mal. Então, todo o bem, seja ele qual for e venha de quem vier, é o milagre da graça. Me lembro de um moço que chegou para mim e disse, eu não acredito em Deus. Eu disse, que pena, lamento por você, mas parece que ele continua acreditando em você porque você está aí ainda, né? Aí ele disse, eu não acredito em Deus por causa do mal. Eu disse, engraçado, eu acredito em Deus justamente por causa do mal. Aí ele falou, como? Eu falei, escuta, o mal respeita algum limite? Por exemplo, o mal respeita a moral? Não. Respeita a ética? Não. Respeita a lei? Não. Respeita os desejos? Não. O mal não respeita nada, não é? Então por que o mal não tomou conta de tudo? Aí ele ficou olhando para mim e dizendo, Falei, pois é, então. Então isso significa que há algum poder detendo o mal. E a Bíblia diz que esse poder é uma pessoa e é nessa pessoa que eu acredito. Então, compreender a graça é compreender que a graça é tudo. Não fora o ato de Deus, não teria possibilidade nenhuma de salvação. E tem de lembrar sempre a relação entre a lei e a graça. Qual é a relação entre a lei e a graça? É que a lei coloca a gente de joelho para a graça colocar a gente de pé. Então, você ouve uma palavra do púlpito, do pregador ou do estudo bíblico. O que você ouviu? Você ouviu uma palavra da lei, dizendo, faça isso, seja assim, seja assado. Mas aí com o que você se depara? Com a sua impossibilidade. Você não pode ser assim. Você não pode fazer isso. Então, o que a lei faz você fazer? O que a lei provoca em você? Provoca em você cair de joelhos e dizer, sou fraco, que foi o que o Wesley disse ontem para a gente. A lei diz, você é fraco. E aí a gente cai de joelhos e admite, eu sou fraco, eu não posso. Eu sei que tenho, eu sei que devo, mas eu não posso. Eu sou fraco. Eu não consigo ser o que tenho de ser, nem fazer o que tenho de fazer. Então a lei coloca a gente de joelhos. Mas aí vem a graça. E o que a graça diz? O que é impossível aos homens é possível para Deus. Aí vem a graça e nos coloca de pé.
E aí a graça opera em nós o querer e o realizar. Então, compreender a graça é tudo. No versículo, no terceiro slide, nós vemos que o Pedro ensina outra coisa. Ele ensina que a salvação muda não apenas o nosso estado espiritual, mas também a nossa maneira de viver. Ele diz isso do versículo 14 ao versículo 18. Ele diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que o Pedro está dizendo? Que essa salvação não é apenas salvação de um estado espiritual, mas também é salvação de um modo de vida, que nem sempre é compreendido. Sempre que a gente fala em salvação, muita gente diz: então, isso significa que agora nós não somos mais prisioneiros do inferno, nós não somos mais prisioneiros de Satanás, porque nós fomos transportados em segurança do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, Filho do amor de Deus. É verdade, mudamos de estado espiritual. Mas a salvação não nos salva só do nosso estado espiritual, salva-nos do nosso modo de vida. Ou seja, a salvação não é só tirar a gente do inferno, é tirar o inferno da gente. Tem um bocado de irmão que jura que saiu do inferno, mas a gente vai falar com ele e tem a impressão de que ele saiu do inferno, mas o inferno não saiu dele. Porque não dá nem para negociar com ele, porque o inferno está lá, embora ele jure que saiu do inferno. A salvação não é só sair do inferno, é o inferno também sair da gente. E é isso que o Pedro diz, que a salvação ela é abrangente, ela salva a gente de alguma coisa para outra coisa. Então, não salva só o nosso estado espiritual, salva também o nosso modo de vida. Então, muda a nossa forma de ver as coisas, muda a nossa cosmovisão. Agora a gente vê o mundo a partir de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o Fernando Moraes, o escritor, e nós estávamos viajando juntos, estávamos conversando no avião, e ele disse para mim assim: Ariovaldo, você é dessa turma aí que crê em Deus? Eu entendo vocês, eu até gosto. Aí eu disse: não, mas eu não creio em Deus do jeito que você está falando, não. Aí ele falou: como não? Você não crê em Deus? Eu falei: não, porque você está falando crer em Deus como se eu estivesse crendo em alguém que eu projetei. Você está falando do Feuerbach, Deus como projeção do homem. Você está falando para mim como assim: vocês são esses fracotes que precisam de um Deus para resolver o problema que vocês não conseguem resolver. Não é nesse Deus que você está falando que eu creio, não. Na verdade, eu não creio em Deus com esse nível de fé que você coloca, que é uma fé que é um tremendo desejo de que aquilo que eu acredito realmente exista. Não é isso a minha fé. A minha fé é a fé de quem sabe de Deus. Eu sei que Deus é a maior realidade do universo. E a minha fé, apenas e tão somente, me diz: viva de forma coerente com isso que você sabe. Então eu não sou dos tais que você está dizendo que crê em Deus, como se Deus fosse um jeito de resolver os problemas que a gente não consegue resolver. Não, eu sou do tipo dos caras que creem em Deus porque sabem que Deus é a maior realidade do universo. E que se Deus existe, nada pode ser de qualquer jeito e ninguém pode viver de qualquer maneira. É outra história. É a história de mudar a cosmovisão. E muda também a nossa forma de ser, como Romanos 12:1.
Romanos 12:1 diz que nós devemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. E essa lógica do Paulo é muito esquisita, porque todo mundo que você perguntar vai dizer que se você quiser mudar o comportamento, primeiro você muda o pensamento. Então, primeiro você muda a cabeça, depois você muda o corpo. E o Paulo está dizendo, primeiro você entrega o corpo e depois você muda a cabeça. Paulo está falando outra coisa. E eu penso que ele está falando exatamente a mesma coisa que o Pedro está dizendo, quando fala, vocês antes viviam na ignorância, agora que vocês receberam essa verdade, vocês têm de ser filhos obedientes. Ou seja, é como aqueles que prestaram serviço militar, como eu, por exemplo, sabe o que o Paulo está dizendo. Quando você estava no serviço militar, o seu comandante imediato te dava uma ordem. Ele não dava uma ordem para você pensar na ordem, ele dava uma ordem para você executá-la. Então, quando ele dizia salta, você saltava. Era só isso. Você tinha profunda consciência de que o cara que estava te dando ordem tinha tremenda responsabilidade com a autoridade que detinha e que não daria uma ordem que não fosse executável. Então, quando ele dizia salta, você saltava. Isso é oferecer o corpo em sacrifício vivo. Quando você ganha uma nova cosmovisão, você ganha a certeza de que qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus está disfuncional no universo. Qualquer coisa fora da vontade de Deus é disfuncional. A vontade de Deus é a norma de funcionalidade no universo. Qualquer coisa fora da vontade dele é disfuncional. Aí você ganha essa consciência. Então, essa é a primeira consciência que você ganha, que faz o seu corpo se render. Ou seja, você passa a viver a partir dessa verdade. E aí, você vai amoldando a sua mente a essa verdade. Você começa como filho obediente para terminar como filho que compreende. Porque Deus não é um Deus que você primeiro entende para depois crer. Você crê para entender. Porque Ele é um impacto. Ele é um impacto. Ele é um choque tremendo. Dar de cara com Deus é o maior susto do universo. Então é isso que o Pedro está dizendo. Tem de mudar a forma de ser, e aí a forma de pensar, e finalmente muda a coleção de desejos. Você passa a desejar o que Deus deseja. Porque você finalmente entendeu que só a vontade de Deus é perfeita. Só a vontade de Deus é boa. E só a vontade de Deus dá verdadeiro prazer e verdadeira satisfação. Então a salvação não muda só o estado espiritual, muda também o nosso modo de vida. Agora, como é que a gente anda nesse caminho? Pela graça. Lembre-se sempre da relação entre a lei e a graça. Quando você ouve essa palavra, o que você faz? Você cai de joelhos reconhecendo, como disse o Wesley ontem, sou fraco. Sou fraco. E aí a graça de Deus coloca você de pé, dizendo: o que é impossível para os homens é possível para Deus. No nosso quarto slide, a gente vê uma outra ênfase do Pedro, é que essa salvação custou caro. E foi o primeiro ato de criação de Deus. Por quê? Porque no versículo 19 e 20, ele diz assim: que foi precioso o sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ele está dizendo
que a primeira coisa que aconteceu antes da criação do mundo e para que o mundo fosse criado foi que o sangue de Jesus foi conhecido. Como é que é isso? Como é que Jesus sangrou antes de encarnar? Eu gosto de contar uma historinha para ilustrar o que eu penso que o Pedro está tentando dizer nesse versículo. A historinha é uma permissão ousada, um pedido de permissão ousado para a Trindade, que é a seguinte: eu imagino o Pai, Filho e Espírito Santo conversando sobre a criação, e aí o Pai apresenta tudo o que vai ser feito, e aí o Espírito Santo diz: tá maravilhoso, mas nós vamos criar esses seres à nossa imagem e semelhança, livres mesmo? E o Pai diz: vamos, porque nós vamos criá-los à nossa imagem e semelhança. Nós somos livres, eles serão livres. E aí o Espírito diz: mas a liberdade deles vai se voltar contra nós. E o Pai diz: é verdade. E aí o Espírito diz: mas isso significa que nós vamos criá-los e eles vão desaparecer no próximo ato. Porque é em nós que eles habitam. Fora de nós não tem nada, eles vão se voltar contra nós e vão para onde? Para o nada. Vão para a inexistência. Fora de nós não tem nada. E aí o Pai diz: bom, é verdade, mas nós podemos mantê-los, apesar da escolha deles. Aí o Espírito diz: não, mas é complicado, porque aí nós vamos ter de abrir um precedente. Porque eles farão isso por ato próprio, então é um ato de justiça. Como é que nós vamos sustentar o universo partindo de uma premissa de injustiça? E o Pai diz: não, nós não precisamos partir por uma premissa de injustiça. Nós podemos nos responsabilizar por eles. Aí o Espírito diz: bom, mas isso significa que um de nós vai ter de abandonar a glória agora. Se entregar por eles, já. E depois se manifestar na história deles, vencer onde eles fracassaram, e depois ser sacrificado por eles, para vencer a morte por eles. Isso vai custar muito caro. E aí o filho que estava participando da conversa o tempo todo disse: eu vou. E naquele instante, o Deus Filho se fez o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso ele é o primogênito da criação. Nele foram criadas todas as coisas. Por ele, para ele e nele são todas as coisas. Por isso não há nome como o dele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Por isso todo joelho, em todos os cantos da criação, hão de se curvar diante dele, porque ele disse: eu vou. É isso que o Pedro está dizendo. Essa salvação custou caro demais. E foi o primeiro ato de Deus. Isso significa que antes de eu e você conhecermos o sofrimento, Deus já sabia o significado dessa palavra. A Trindade já sabia o significado dessa palavra. Por isso Deus criou, mesmo sabendo da queda, porque se responsabilizou. E esse ato de Cristo aparece na história para realizar o ato da eternidade, gerando em nós fé e esperança, que são dons de Deus, presentes de Deus para nós. Então essa salvação, diz o Pedro, custou muito caro. Então percebam a salvação que alcançou vocês. No nosso slide 5, o Pedro vai mais longe. Ele diz que essa salvação retoma a humanidade pelo amor fraternal. Nos versículos 22 a 24, ele diz isso. Ele diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, e a verdade é Jesus,
e tudo o que ele é e tudo o que ele fez, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Está percebendo a visão aqui? Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Por isso, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, e como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dela cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O que o Pedro está nos dizendo? Que essa salvação é para retomar o que se havia perdido. E o que se havia perdido com a nossa queda não é só um punhado de indivíduos, mas toda a consciência de humanidade. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, porque somos uma comunidade. Isso faz todo sentido, porque Deus é uma família, criou algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar uma outra família. Deus é uma unidade, criou algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra unidade. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Criou algo à sua imagem e semelhança, tinha de criar outra comunidade. Então, por que nós somos imagem e semelhança de Deus e os anjos não são? Os anjos também são inteligentes, também têm consciência de si e consciência do outro. Os anjos também são racionais. Os anjos também são criaturas, também estão no tempo. Qual a diferença entre nós e os anjos, para além do fato de que parece que eles voam e coisas assim? É que nós somos os únicos que, guardadas as devidas proporções, conhecemos algo que distingue a Trindade, que é unidade. Nós somos as criaturas de Deus que podem experimentar o benefício da unidade, o privilégio de ser um só, embora sendo muitos. Nós sabemos o que significa ser mais de um e ser apenas um só. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus, mais do que só porque nós somos seres inteligentes e livres, mais do que só porque somos seres que têm consciência de si e consciência do outro. Porque os anjos também têm consciência de si e consciência do outro. Mas nós conhecemos a unidade. Nós sabemos o que significa ser um, sendo mais do que um. Então, essa salvação retoma a humanidade. Por isso que a fé cristã é uma fé abrangente, que relativiza todo o nacionalismo, relativiza todo o preconceito, anula toda a segregação. Porque a fé cristã é a fé da retomada da humanidade. Por isso, sobre os que seguem a Jesus Cristo, tremula uma só bandeira, a bandeira do reino de Deus. E por isso, não importa a língua que falemos, não importa a cor da nossa pele, não importa a região onde nós moremos, nós somos todos irmãos. Nós somos o povo do reino de Deus, a retomada da humanidade. As bandeiras nacionais não significam mais tanto para nós, ainda que vivamos nos lugares onde fomos plantados, abençoando o lugar onde estamos. Mas nós transcendemos Babel. Nós rompemos com Babel. Então, essa salvação retoma a humanidade pelo amor fraternal. E esse amor fraternal só é possível por causa dessa semente imperecível, que é inoculada em nós pela fala de Deus. Porque ninguém ama por si só. Hoje o Johnny estava lendo um texto
em Deuteronômio que diz que Deus é que ama o povo. E é verdade, quem ama é Deus. E é a semente dele em nós que nos faz amar. E Deus ama de forma incondicional. Aliás, Deus é o único ser que consegue amar sem ser amado. Ele consegue dizer para Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes eu quis abraçar você como uma galinha abraça os pintinhos, e você não me permitiu. Ele consegue dizer, eu não tenho onde reclinar a cabeça, não sou acolhido em lugar nenhum. Porque eu não ter onde reclinar a cabeça, o filho do homem não ter onde reclinar a cabeça, não quer dizer que ele não tinha um lugar para morar. Provavelmente o lugar de Cafarnaum era propriedade de Jesus. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, nosso amor não é acolhido. Nós não temos onde reclinar a cabeça. No entanto, ele continuou indo em direção da cruz. Porque ele consegue amar sem ser amado. E é por isso que essa semente que ele plantou em nós é capaz de levar-nos a amar. E só pelo amor retomaremos a humanidade. Essa semente nos livra de tudo que nos separa como seres humanos, porque ele diz que nós podemos nos livrar da maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja, da maledicência. O que é isso? É tudo que separa a humanidade. Mas ele diz que essa semente em nós nos liberta disso. A maldade não terá mais espaço, nem o engano, nem a hipocrisia, nem a inveja e nem qualquer fofoca. Essa semente é o leite puro que nos faz crescer na salvação. Essa semente é que nós devemos buscar, como crianças buscam um leite. Porque salvação, nas Escrituras, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo de todo o coração. Isso é que é uma pessoa que chegou à salvação, à plenitude da salvação. Porque o chamado de Israel para adoração é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, o que é uma pessoa salva? É uma pessoa que voltou a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a sua força, e voltou a amar o próximo de todo o coração. Isso é uma pessoa salva. Aí chegamos lá. Porque a salvação não é para nos tornar religiosos, nem é para fazer a gente saber a Bíblia de cor, embora saber a Bíblia de cor seja muito joia. A salvação é para fazer a gente voltar a amar. Porque o que Deus tem contra nós é que no seu mundo criado a partir do amor e sustentado pelo amor, nós introduzimos o ódio e a morte. Mas ele podia destruir os maldosos nos matando ou nos convertendo. Ele preferiu nos converter. Porque o único jeito de acabar com o mal é acabar com os maldosos. Porque o mal não é uma entidade que existe por si mesma. O mal não anda por aí galopando cavalos ou montando em árvores. O que existe é gente má. O que existe é maldade. Então, para acabar com o mal, tem de acabar com os maldosos. Tem duas formas de acabar com os maldosos. Uma é jogando-os para a inexistência. Aniquila, desintegra, pronto. E outra é convertendo-os ao supremo bem. E tornando-os, então, agentes do supremo bem. Que bom que Deus escolheu o segundo. Pelo menos em relação a nós. Então, a semente
que a gente tem de buscar e que é esse leite é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Como é que a gente busca o Espírito Santo? Buscando a Cristo. Que é o que Paulo disse em 2 Coríntios 3,18. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor o Espírito. É assim que funciona. Buscando ser como Cristo, buscamos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não veio para si, veio para o Filho. E pelo Filho. E aí, vamos nos tornando adoradores. Porque essa salvação, diz o nosso 6º slide, separa os homens entre adoradores e rebeldes. E ser adorador, essa é parte de uma casa de louvor a Deus. Isso significa o seguinte, que a gente passa a viver só para agradar a Deus. A gente e todos os que estão conosco. Então, individualmente, nós somos pedras desse edifício e coletivamente somos o edifício. E isso me lembram 2 historinhas. Uma é de um homem que cavava buraco, trabalhava na prefeitura e cavava buraco no chão. E quando terminava o trabalho dele, ele debruçava-se, botava o queixo sobre o cabo da enxada e ficava olhando para o buraco. Depois só que ele lavava a enxada e ia para o caminhão. Aí um dia os amigos perguntaram para ele, ué, por que você fica olhando para esse buraco em vez de lavar logo essa enxada e vir para cá? Ele disse, porque eu fico falando com Deus. Falando com Deus? O que você fica falando com Deus? Eu falo para Deus o seguinte, Deus, está vendo esse buraco aí? Pode ter igual, melhor não tem não. Porque eu fiz para o Senhor. Esse pessoal pensa que eu trabalho para eles, mas eu trabalho para o Senhor. Eu quero que o Senhor olhe esse buraco e diga, valeu a pena investir nesse menino, porque ele sabe a quem serve. Isso é um adorador. Isso me lembra uma história que o Atmani contava de um homem que tinha uma plantação de arroz e os caras boicotaram o sistema de irrigação dele, os vizinhos dele. Ele consertou uma vez, consertou 2, eles boicotaram uma 3ª vez. Aí ele pediu ajuda para os presbíteros, né? O Ricardo não quis pedir ajuda para os universitários, mas ele pediu ajuda para os presbíteros. Aí os presbíteros oraram e disseram, Deus disse para você fazer um sistema de irrigação para os seus vizinhos primeiro, depois consertar o seu. E isso era na China. Ele foi e fez o sistema de irrigação para cada um dos vizinhos que o haviam boicotado e depois consertou o dele. Um dia os vizinhos foram até ele, bateram a porta e disseram, a gente veio tomar chá com você. Ele disse, pode entrar. No meio do chá, os vizinhos disseram para ele, escuta, você sabia que era a gente que tinha boicotado você, não sabia? Ele disse, sabia. E por que você fez o que fez? Ele disse, porque eu adoro a Jesus Cristo, meu Deus, e ele me mandou fazer isso. E aí os vizinhos disseram, fala para a gente sobre esse Deus, que a gente quer conhecer um Deus que é capaz de fazer isso na vida de um ser humano. A salvação separa os homens entre adoradores e rebeldes. Os salvos, e aqui eu termino com o 7º slide, os salvos são adoradores. E adorador não é só a gente que canta para Deus, é gente que vive em função de Deus, que sabe que Deus é a maior realidade do universo e que tudo que há de bom no universo é graça. Essa salvação nos redefine e nos põe em missão. É o que nós vemos dos versículos 9 e 10 do capítulo 2. Nós somos eleitos pela graça, por isso que nós somos salvos, não tem nada a ver com a gente. Os critérios só Deus conhece, se é que eles existem. Então, é graça, é presente. Aí nos tornamos sacerdotes, sacerdotes que reinam. Mas como é que sacerdote reina? Sacerdote e rei parecem ser coisas totalmente diferentes, né? Como é que sacerdote reina?
Sacerdote reina intercedendo. Sacerdote reina de joelhos. Nós somos os que intercedem pela criação. Mas nós não somos só os que intercedem pela criação. Nós somos os que cultuam pela criação. Você já pensou que toda vez que você está dirigindo os irmãos lá no culto, aqueles irmãos que estão lá reunidos, estão reunidos em nome de toda a criação? A gente podia começar os nossos cultos dizendo: Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo. Embora a criação tenha caído, nós, pela Tua graça, estamos aqui como sacerdotes, prestando ao Senhor o culto que lhe é devido, em nome de todos os seres que o Senhor criou, rogando que a Tua misericórdia os alcance como nos alcançou. Nós reinamos servindo a criação, porque Deus quer retomar a humanidade. E aí essa mudança de cosmovisão muda a nossa posição em relação ao meio ambiente, em relação à política, em relação à economia, em relação a tudo que atinge a sociedade. Porque nós vamos servir a criação e vamos servi-la para que ela se conforme à vontade de Deus, para que a graça de Deus se manifeste, para que todos sejam abençoados. Portanto, não há nada no universo que não afete o nosso sacerdócio. Nós somos sacerdotes sobre o meio ambiente e sobre a política. Somos sacerdotes sobre o desespero humano e sobre a economia. Somos sacerdotes sobre os que padecem no inferno e sobre os que usurpam o poder. Somos comunidade em plena comunhão. Nação santa não quer dizer nação maravilhosa, fantástica, que a gente fala assim, a nação separada para Deus, e fica essa coisa ufanista. Se tivesse 10 pessoas num culto e as 10 pessoas se odiassem, embora cantassem a mesma música e repetissem a mesma liturgia, ali teria uma igreja de Jesus Cristo? Se 10 pessoas estivessem reunidas num culto, cantando as mesmas músicas, recitando a mesma liturgia, mas se odiando, aquilo ali seria uma nação santa? Então lembre-se o que o credo apostólico nos ensinou: creio na comunhão dos santos, não no ajuntamento dos santos, na comunhão dos santos. Nação santa significa comunidade em plena comunhão. Somos unidirecionados, porque somos exclusivamente de Deus e para Deus. Não entendemos mais a vida fora de Deus. E somos pregadores das grandezas de Deus, pela nossa vida, pela nossa palavra e pelos nossos atos. É com essa salvação que nós fomos atingidos. Essa é a salvação que o Pedro está descrevendo nos textos que nós consideramos. Que Deus nos abençoe e que essa salvação possa ser desenvolvida em nós. Amém.